Olá, vamos agora trabalhar alguns conceitos ligados à sintaxe que vão nos ajudar em uma série de questões. Bem, o conceito de frase, o conceito de oração e o conceito de período. Bem, toda vez que ele falar em frase, frase será simplesmente um enunciado que apresenta sentido completo. Então, não importa a estrutura, se você tem verbo, se você não tem verbo, isso pra gente não vai interessar. Importa é que você tenha simplesmente sentido completo. Então, quando alguém diz pra você, cuidado, isso tem sentido completo, por isso, isso vai ser considerado uma frase. Do mesmo modo, quando alguém diz, ele chegou, isso tem sentido completo, então isso também é considerado uma frase. Agora, nessa estrutura, ele chegou, você percebe que existe aqui um verbo. Sempre que você tiver verbo, essa frase vai ser chamada de frase verbal. Agora, cuidado, eu sei que é frase porque isso tem sentido completo, mas como aqui você não encontra um verbo, essa sua frase vai ser chamada de frase nominal. Agora, toda vez que ele falar em oração começa a apresentar uma organização sintática. E como você vai perceber essa organização sintática? Através do verbo. O número de verbos ele será igual ao número de orações. Então, quando alguém diz, ele viajará amanhã, isso tem sentido completo. Se tem sentido completo, isso é considerado uma frase. Agora, essa estrutura, ela apresenta aqui o viajará, que é um verbo. Se eu tenho um verbo, significa que eu tenho ali uma oração. Necessariamente o número de verbos é igual ao número de orações. Se você encontrar 10 verbos, você vai encontrar 10 orações. Agora, no nosso próximo exemplo, ele disse que viajará. Então, os nossos verbos disse e viajará. Se nós temos 2 verbos nessa estrutura, significa que nós temos o quê? 2 orações. Agora, toda vez que a questão fizer referência a período, para achar o período, você vai pegar a sua estrutura sempre da letra maiúscula. Período precisa começar com letra maiúscula. Então, vai da sua letra maiúscula até o seu ponto. Seja um ponto final, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, reticências. Sempre um sinal de pontuação que exige que depois você utilize a letra maiúscula. Então, peguei da letra maiúscula até o meu ponto, eu tenho o meu período. Agora, só cuidado, vírgula não marca fim de período, ponto e vírgula também não marca fim de período. Depois desses sinais, você trabalha com a letra minúscula. Então, eles não marcam final de período. Bem, e esse período, ele pode ser classificado como um período simples ou como um período composto. O período simples vai ser aquele formado por apenas uma oração. E o período composto vai ser aquele formado por 2 ou mais orações. Então, quando você diz, ele vendeu o carro, isso tem sentido completo. Se isso tem sentido completo, você vai me dizer que tem aí frase. Essa estrutura traz verbo. Vendeu é verbo. Se você tem um verbo, significa que você tem aí uma oração. Agora, se ele faz referência a período, você pega da letra maiúscula até o seu ponto. Então, ali nós temos o nosso período. Como esse período é formado por apenas uma oração, esse seu período vai ser chamado de período simples. Então, uma oração, necessariamente você tem esse período simples. Agora, essa oração do período simples, ela sempre vai estar sozinha. E ela vai ser chamada de oração o quê? Absoluta, porque ela está lá isolada, ela está sozinha, ela está absoluta. Então, se aqui você tem esse período simples, significa que é a sua oração encontrada, ela é uma oração o quê? Absoluta. Agora, gente, no nosso próximo exemplo, ele revelou que ela o roubou. Essa estrutura tem sentido completo, logo ela vai ser considerada uma frase. Agora, nós temos verbos ali. Os nossos verbos são revelou
e roubou. Então, se nós temos aqui dois verbos, significa que nós temos duas orações. Agora, se você pega da letra maiúscula até o seu ponto, significa que você tem ali o seu período. Como esse período é formado por duas orações, ele vai ser chamado de período composto. Agora, existem algumas pegadinhas que as bancas podem tentar criar. Primeira, quando eu faço ela é que mente, você percebe que isso tem sentido. Ela é que mente. Se isso tem sentido, isso aqui é uma frase. Agora, se ele pede para você contar o número de orações, cuidado, porque no primeiro momento você pode pensar, é e mente são dois verbos. Então são duas orações. Errado. Qual é o cuidado? Toda vez que você encontrar a expressão é que, você deve tentar eliminar essa expressão é que. Se você conseguir fazer isso, essa expressão é apenas uma expressão de realce. Essa expressão de realce você também pode chamá-la de expressão expletiva. Se isso acontecer, esse é que não pode ser analisado sintaticamente, não pode ser contado sintaticamente. Então, observe que aqui existe esse aqui. Como existe esse aqui, eu vou tentar retirar. Eu consigo fazer ela mente. Então, o é que é a nossa estrutura de realce. Então, nós temos aqui o mente, que é o nosso verbo. Se nós temos um verbo, nós vamos dizer que existe apenas uma oração. Agora, para tentar atrapalhar um pouco mais, o que ele pode fazer? Ele pode separar esse elemento é que, ele pode distanciar esse elemento é que. Então, é ela que mente. Então, observe que aqui você encontra esse aqui, só que ele está separado. Mas mesmo separado, você vai tentar excluir esse aqui. Então, excluí o é que e fiquei com a estrutura ela mente. Se dá para retirar, mesmo quebrado, esse é que vai funcionar como a nossa estrutura de realce. Então, é ela que mente, isso tem sentido, por isso vai ser considerado uma frase. Agora, nessa estrutura, o é que pode ser descartado, então você vai ignorar esse elemento. Você encontra apenas o mente, um verbo só vai ser contado, por isso você vai me dizer que só existe o quê? Uma oração. Agora, nem todo é que pode ser retirado da sua estrutura. Quando você diz o fato é que ele roubou, você encontra o é que, mas tenta retirar esse é que da estrutura. O fato ele roubou, observe que não dá para retirar. Se eu não consigo retirar esse aqui, ele não vai ser considerado elemento de realce. E você vai analisá-lo normalmente. O fato é que ele roubou, isso tem sentido completo, você tem aí frase, nessa estrutura você tem é e roubou, existem dois verbos, como existem dois verbos, você vai me dizer que existem aí duas orações. Tudo bem? Então, o é que só é desconsiderado quando você consegue eliminá-lo. Se não der para eliminar, você conta normalmente. Dois verbos, duas orações. Agora, outro cuidado que nós precisamos apresentar. Existem algumas estruturas que apresentam verbos implícitos. Agora, eu não posso pensar em qualquer estrutura. Uma estrutura que com frequência apresenta esse verbo implícito é a estrutura que apresenta um valor comparativo, as orações que trazem uma ideia de comparação. É muito frequente você trabalhar com esse verbo implícito. Então, quando alguém diz, ela fala como você, observe que aí existe uma ideia de comparação. Encontrando essa ideia de comparação, você pode encontrar verbo implícito. Ela fala como você fala. Então, observe que você consegue colocar esse segundo verbo aqui. Então, eu tenho o verbo falar explícito e eu tenho o verbo falar implícito. E esse verbo implícito tem que ser contado. Então, aqui nós temos dois verbos, por isso nós temos duas orações. Do mesmo modo, na segunda construção, olha lá,
ele é mais dedicado do que o pai. Olha a ideia. Ideia de comparação, veja se não existe o verbo implícito. Ele é mais dedicado do que o pai é. Realmente existe aí o verbo implícito. Então eu tenho é e é. Eu vou contar os dois verbos, por isso eu vou dizer que existem duas orações. Outro cuidado que precisamos apresentar. Muitas vezes você encontra o verbo implícito e para marcar esse verbo implícito, o que nós fazemos? Colocamos uma vírgula. Então, quando alguém diz no corredor várias cadeiras, eu quero dizer que no corredor há várias cadeiras ou no corredor existem várias cadeiras. Então, existe um verbo implícito ali que precisa ser contado, precisa ser levado em consideração. Então, aqui, significa que existe um verbo implícito, há ou existe. Se você tem um verbo, significa que você tem aí uma oração. E na de baixo, ele leu um capítulo, eu 3, eu quero dizer, ele leu um capítulo, eu li 3. Então, eu também tenho um verbo implícito aqui. Então, eu tenho leu e li. Como eu tenho dois verbos, significa que eu tenho aí duas orações. Então, verbo implícito deve ser contado. Então, tenho verbo implícito, simplesmente levei em consideração. Agora, tenha cuidado com algumas estruturas que são chamadas de locuções verbais. E o que você vai fazer para identificar essa locução verbal? Você vai perceber que existe um primeiro verbo que vai ser chamado de verbo auxiliar e um segundo verbo que vai ser chamado de verbo principal. E esse verbo principal, ele vai aparecer ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Verbo no infinitivo é o verbo que traz a terminação R. Verbo no gerúndio é o verbo que traz a terminação NDO. E o verbo no particípio é o verbo que normalmente traz a terminação DO. Até existem outras terminações. Então, quando você pega amar, amar, terminação R é infinitivo. Gerúndio, amando, particípio, amado. Verbo comprar, comprar é infinitivo. Gerúndio, comprando, particípio, comprado. Agora, ao pegar o verbo abrir, abrir é infinitivo. Gerúndio, abrindo, mas particípio vai dar aberto. Apresenta aqui uma outra terminação, uma terminação irregular. Outro verbo, verbo ver. Ver é infinitivo. Gerúndio é vendo. Particípio é visto. Então eu tenho aqui outra terminação. Então normalmente para o particípio você vai encontrar essa terminação DO, que é a terminação regular. Agora existem outras terminações irregulares. Bem, se você então perceber que existe esse verbo principal no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, esse realmente vai ser o principal. E o verbo que aparece antes dele vai ser o verbo auxiliar. Então, ao encontrar a frase, ele deve ler o texto. No primeiro momento, você vai pensar, eu tenho aqui o verbo dever, eu tenho aqui o verbo ler. Só que o verbo ler, ele é um verbo que traz a terminação R. Então, este verbo está no infinitivo. Como ele está no infinitivo, esse vai ser o verbo principal. E o verbo que aparece antes, ele vai ser o verbo o quê? Auxiliar. E aí, esse conjunto auxiliar e principal, ele vai funcionar como uma locução verbal. E pra gente, sintaticamente, a locução verbal, ela corresponde a um verbo. Então, se você tem uma locução verbal, você vai me dizer que existe aí apenas o quê? Uma oração. Tudo bem? Então, uma locução verbal, sintaticamente, gera uma oração. Então, ao dizer ele estava observando tudo, num primeiro momento, verbo estar, verbo observar. Mas eu percebo que observando traz a terminação NDO. E essa terminação NDO é exatamente a terminação de gerúndio.
Se eu tenho a terminação de gerúndio, esse verbo vai ser o verbo principal. E o verbo que aparece antes vai ser o verbo auxiliar. Então, nós pegamos o conjunto estava observando, auxiliar mais principal, e dizemos que isso é uma locução verbal. Então, se existe aí uma locução verbal, você vai me dizer que existe uma oração, uma locução verbal gerando uma oração. Do mesmo modo, ele tem falado muito. Então, aqui, o tem e o falado. Mas olha o falado com a terminação DO. Terminação DO é a terminação do particípio. Então, significa que esse é o verbo principal no particípio. O que aparece antes é o verbo auxiliar. Então, o conjunto auxiliar e principal formou a locução verbal. E a locução verbal, uma locução verbal, gera uma oração. Então, cuidado aí é não contar dois verbos. A locução verbal, sintaticamente, gera uma oração. Agora, existem estruturas que apresentam o verbo mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir, seguidos do infinitivo ou do gerúndio. Não vale encontrar uma preposição ali no meio do caminho. Então, são esses verbos acompanhados de infinitivo ou gerúndio sem preposição. Bem, o que eu preciso saber? Esses verbos, eles não formam locução verbal quando eles estão acompanhados do infinitivo e do gerúndio sem preposição. Como assim? Quando eu digo, mandou sair o rapaz. Num primeiro momento, você poderia pensar, mandou sair. Sair no infinitivo como principal. Logo, o que aparece antes seria ali o verbo auxiliar. Só que qual é o cuidado? O verbo mandar, acompanhado do infinitivo, ele não forma locução verbal. São dois verbos separadamente. Então, significa que você vai ter aqui, ele mandou uma oração, sair o rapaz, outra oração. Você tem aqui dois verbos, vai contar os dois verbos. Por isso, você vai me dizer que existem duas orações. Tudo bem? Então, mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir, acompanhados de infinitivo e gerúndio, eles não vão formar a locução verbal. Quando eu digo, ele viu a menina saindo, eu tenho aqui viu, que é o verbo ver, acompanhado do saindo. Saindo, olha o verbo aqui com a terminação NDO, olha o verbo no gerúndio. Então, isso aqui não é locução verbal. Então, eu tenho aqui uma oração, ele viu, e a outra, a menina saindo. Existem dois verbos, vou contar os dois verbos, vou contar as duas orações. Agora, com esses verbos aqui, o único verbo que poderia gerar uma construção, né, passivo de dúvida, é o verbo deixar. Quando você cria essa estrutura, deixou de estudar, só que observe que aqui o verbo deixar, ele está acompanhado de uma preposição. Então você pode guardar. Mandar, deixar, fazer, ver, ouvir e sentir, esses verbos não são auxiliares. Eles não formam locução verbal. Exceto quando esse verbo deixar aparece seguido dessa preposição de e com infinitivo. Nesse tipo de construção, deixou de estudar, deixaram de falar sobre isso. Você vai ter aqui o estudar está no infinitivo, ele vai ser o verbo principal, o deixar que está antes vai ser o verbo auxiliar, mesmo com essa preposição aqui no meio do caminho. Então, essa estrutura deixou de estudar, ela vai formar uma locução verbal. Tudo bem? Então, cuidado só com essa construção aí em particular. Então, mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir, não formam locução verbal. Eles não são verbos auxiliares quando eles aparecem acompanhados de infinitivo e gerúndio. A exceção está aqui, o deixar está acompanhado do infinitivo, mas observe que ele traz uma preposição aqui no meio do caminho. Nessa estrutura você vai encontrar locução verbal. Vamos então analisar algumas questões envolvendo essas três ideias.
Então, na primeira questão, determine o número de orações encontradas nos fragmentos abaixo. Então, se ele pede o número de orações, eu preciso achar o número de verbos. Então, o homem tinha espalhado na outra extremidade do balcão várias joias. Então, olha lá, verbos. Tinha espalhado. Mas eu percebo que o espalhado traz a terminação DO. Terminação DO é a terminação de particípio. Então, significa que esse vai ser o verbo principal. E o verbo que aparece antes vai ser o verbo auxiliar. Então, esse conjunto auxiliar e principal, ele vai formar a nossa locução verbal. Se nós temos uma locução verbal, a locução verbal gera o quê? Uma oração. Quando ele faz agora, José vive em São Paulo, mas a família dele vive no Rio. Verbos, vive e vive. Mesmo que o verbo seja repetido, você vai contar. Se você tem dois verbos, você vai me dizer que existem duas orações. Frase C, então. Não sei se você gosta dele, mas sei que ele não é um covarde. Então, verbos sei, gosta, sei e é. 4 verbos, logo 4 orações. Frase D. Veio assim que soube que o pai havia sofrido um acidente. Então, verbos. Veio, soube. Agora, sofrido. Viu o verbo com a terminação DO. Esse verbo é o verbo principal no particípio. E o verbo que está antes vai ser o verbo auxiliar. Então, olha aqui, você tem uma locução verbal. Então, eu conto um verbo, 2 verbos, mais uma locução verbal. 3 verbos, por isso 3 orações. Lembrando, locução verbal equivale a uma oração, equivale a um verbo. Na letra E, não sei se você o ajuda, mas se não fosse a minha intervenção, logo que surgiram os primeiros sintomas, ele teria morrido. Então, os nossos verbos sei, ajuda, fosse, surgiram e olha o teria morrido. Morrido é o particípio, é o verbo principal e o que está antes é o verbo auxiliar. Então, contamos 1, 2, 3, 4, 5 orações. Frase F. O aluno devia trazer a apostila que a professora solicitara. Então, olha aqui, devia trazer. Trazer é infinitivo, terminação R. Então, esse é o verbo principal e o que aparece antes é o verbo auxiliar. Então, aqui achamos a locução verbal. E depois, solicitara, mais um verbo. Por isso, 2 orações. Frase G. Chegou tarde no dia da prova e não trouxe o cartão de inscrição. Então, os nossos verbos chegou e trouxe. 2 verbos, 2 orações. Questão 2. É dada uma passagem. No trecho acima, A. Ele quer o número de frases, o número de períodos e o número de orações. Então, vamos olhar primeiro o número de orações. Para achar o número de orações, eu preciso achar o número de verbos. Então, sobretudo, o primeiro namorado ou o primeiro marido não sabem o que perderam em não esperá-la madurar. Ali está uma mulher madura, mas que nunca pronta para quem a souber amar. Temos algumas pegadinhas que precisamos destacar aí. Então, o primeiro verbo, sabem. Segundo, perderam. Cuidado, verbo esperar não é verbo auxiliar. Então, esperar é um verbo, madurar é outro verbo. Depois, está. Uma mulher madura, mas que nunca pronta para quem a souber. Outro verbo que não pode ser auxiliar. Verbo saber não é verbo auxiliar. Então, o verbo saber eu vou contar como um verbo e o amar eu vou contar como outro. Então, outro cuidado. Verbo esperar, verbo saber, eles não são verbos auxiliares. Então, significa que aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verbos. Se eu conto 7 verbos, eu vou dizer que eu tenho 7 orações. Observe que com isso a gente já mata a questão. 7 orações só pode ser a letra A. Agora ele quer também o número de períodos.
Para achar o período, eu pego da letra maiúscula até o nosso ponto. Então aqui, da letra maiúscula até o nosso ponto, um período. Da letra maiúscula até o nosso ponto, outro período. Então, se eu tenho duas estruturas dessa, significa que existem dois períodos. Agora, número de frases. Sobretudo, o primeiro namorado ou o primeiro marido não sabem o que perderam e não esperá-la madurar. Isso tem sentido completo. Então, essa primeira estrutura, fechei o meu raciocínio, fechei o sentido. Então, esta é uma frase. Na outra, ali está uma mulher madura, mas que nunca pronta para quem a souber amar. Então, fechei o raciocínio aqui também, tem o sentido completo, eu também tenho uma frase. Então, significa que nessa estrutura, nós temos duas frases. Comecei e terminei o meu raciocínio, usei o ponto. Comecei e terminei o meu raciocínio, usei outro ponto. Então, dessa forma, a resposta que nós temos é a letra A. São duas frases, são dois períodos e são 7 orações. Na questão 3, ele quer saber, nesse trecho, nós temos quantas orações? Para achar oração, eu tenho que contar verbo. Então, ao rejeitar essa destruição, o ai estava dizendo que o céu deve caber na gaveta. Então, você tem aqui rejeitar, estava dizendo, olha o dizendo no gerúndio, é o principal acompanhado do auxiliar, formando a locução verbal. Depois que o céu deve caber, caber é o infinitivo, ele é o principal acompanhado do auxiliar. Então, essa estrutura deve caber também vai ser uma locução verbal. Então, eu tenho 1, 2, 3 orações. São 3 orações, a resposta é a letra D de dado. Na questão 4, ele quer assinalar a alternativa cujo período apresenta 2 orações. Para achar 2 orações, eu vou achar 2 verbos ou um verbo e uma locução verbal. Então, vamos ver. Fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragar o doce. Cuidado com a pegadinha. Observe que aqui existe o é que. Se existe o é que, você vai tentar retirar esse é que. Fui dizer à minha mãe que a escrava estragar o doce. Dá para tirar esse é que, ele vai ser apenas uma estrutura de realce. Agora, fui dizer. Olha o dizer que é infinitivo. Esse vai ser o verbo principal acompanhado do auxiliar. Então, temos aqui a locução verbal. E depois, o estragara, que é um verbo. Um verbo, uma locução verbal, eu vou contar 2 orações. Então, a resposta é a letra A. Agora, por que você não pode pensar nas outras? Sabe-se que Jacó propôs a Labão que lhe desse todos os filhos das cabras. Então, os nossos verbos sabe, propôs, desse. 3 verbos, 3 orações. Não serve. Depois, na letra C, nós temos agora, eles sabem que a fome dá um direito que passa por cima de qualquer direito dos outros. Então, os nossos verbos sabem, dá e passa. Então, temos 3 verbos, por isso 3 orações. E na letra D, no chão coberto de areia, havia cascas de queijo de Minas, restos de iscas de fígado, espinhas de peixe. Qual é o cuidado aí? Cuidado para você não colocar verbo implícito. Havia cascas de queijo de Minas, havia restos de iscas de fígado, havia espinhas de peixe. Não faça isso. Quando você encontra comprei, lápis, caneta, caderno, você está fazendo simplesmente uma enumeração. Essa vírgula é da enumeração, não tem a ver com verbo implícito. Então aqui eu simplesmente fiz uma enumeração, mas o nosso verbo aqui é comprei. Então se eu tenho um verbo, eu vou dizer que eu tenho apenas uma oração. Então quando ele diz havia cascas de queijos de Minas, restos de iscas de fígado, espinhas de peixe, ele está fazendo enumeração de termos. Então o único verbo que você vai contar nessa estrutura
é o havia. Então, se é um verbo só, você só tem aqui uma oração. Na questão 5, assinale a alternativa cujo texto apresenta apenas período simples. Você sabe que o período simples é aquele que traz uma oração. E essa oração é chamada de oração absoluta. Então, vejamos. Cordeirinha Santa de Jesus querida, vossa santa vinda o diabo espanta. Qual é o verbo que nós temos disso aqui? Espanta. Eu espanto, tu espantas, ele espanta. Eu tenho aqui um verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho apenas uma oração. Cuidado com essa palavra vinda aqui para não confundir, não achar que é o verbo. Vinda aqui é a vinda, a vossa santa vinda. Sempre que você consegue trabalhar com esse artigo, a vinda, isso aqui é um substantivo, tudo bem? Então, nessa estrutura você só tem um verbo, é uma oração só, a resposta é a letra A. Agora, na letra B, por estes campos sem fim, onde a vista assim se estende, que verei triste de mim por ver-vos se me defende. Então, vamos achar os verbos dessa estrutura. Por estes campos sem fim, não temos verbos. Agora, onde a vista assim se estende. Então, nós temos aqui, estende como verbo. Olha aqui, a vista tem artigo, isso aqui é apenas um substantivo. Que verei triste de mim? Olha o verei, outro verbo. Depois, por ver-vos, olha o ver, se me defende. Eu defendo, tu defendes, ele defende. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 verbos, por isso nós temos aí 4 orações. Agora, na letra C, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Então, você tem como verbos roga, eu rogo, tu rogas, ele roga, encurtou, leve, ver e levou. Então, 1, 2, 3, 4, 5 verbos. Por isso, 5 orações. E na frase D, temos mais ser planta, ser nau vistosa. Observe que aqui, ser e ser, já temos 2 verbos, já temos 2 orações. Agora ele continua. De que importa se aguarda sem defesa, penha a nau, ferro a planta, tarde a rosa. Temos também aqui o verbo importar, eu importo, tu importas, ele importa, e o verbo aguardar, eu aguardo, tu aguardas, ele aguarda. Então, 2 mais 2, ficamos com 4 verbos, por isso, 4 orações. Então, ficamos realmente com a letra A. Olá, vamos agora trabalhar alguns conceitos ligados à sintaxe que vão nos ajudar em uma série de questões. Bem, o conceito de frase, o conceito de oração e o conceito de período. Bem, toda vez que ele falar em frase, frase será simplesmente um enunciado que apresenta sentido completo. Então, não importa a estrutura, se você tem verbo, se você não tem verbo, isso pra gente não vai interessar. Importa é que você tenha simplesmente sentido completo. Então, quando alguém diz pra você, cuidado, isso tem sentido completo, por isso, isso vai ser considerado uma frase. Do mesmo modo, quando alguém diz, ele chegou, isso tem sentido completo, então isso também é considerado uma frase. Agora, nessa estrutura, ele chegou, você percebe que existe aqui
um verbo. Sempre que você tiver verbo, essa frase vai ser chamada de frase verbal. Agora, cuidado, eu sei que é frase porque isso tem sentido completo, mas como aqui você não encontra um verbo, essa sua frase vai ser chamada de frase nominal. Agora, toda vez que ele falar em oração, oração começa a apresentar uma organização sintática. E como você vai perceber essa organização sintática? Através do verbo. O número de verbos ele será igual ao número de orações. É e mente. São dois verbos. Então são duas orações. Errado. Qual é o cuidado? Toda vez que você encontrar a expressão é que, você deve tentar eliminar essa expressão é que. Se você conseguir fazer isso, essa expressão é apenas uma expressão de realce. Essa expressão de realce você também pode chamá-la de expressão expletiva. Se isso acontecer, esse é que não pode ser analisado sintaticamente, não pode ser contado sintaticamente. Então, observe que aqui existe esse aqui. Como existe esse aqui, eu vou tentar retirar. Eu consigo fazer ela mente. Então, o é que é a nossa estrutura de realce. Então, nós temos aqui o mente, que é o nosso verbo. Se nós temos um verbo, nós vamos dizer que existe apenas uma oração. Agora, para tentar atrapalhar um pouco mais, o que ele pode fazer? Ele pode separar esse elemento é que, ele pode distanciar esse elemento é que. Então, é ela que mente. Então, observe que aqui você encontra esse aqui, só que ele está separado. Mas mesmo separado, você vai tentar excluir esse aqui. Então, excluí o EQ e fiquei com a estrutura ela mente. Se dá para retirar, mesmo quebrado, esse EQ vai funcionar como a nossa estrutura de realce. Então, é ela que mente, isso tem sentido, por isso vai ser considerado uma frase. Agora, nessa estrutura, o EQ pode ser descartado, então você vai ignorar esse elemento. Você encontra apenas o mente, um verbo só vai ser contado, por isso você vai me dizer que só existe o quê? Uma oração. Agora, nem todo EQ pode ser retirado da sua estrutura. Essa estrutura traz verbo, vendeu é verbo. Se você tem um verbo, significa que você tem aí uma oração. Agora, se ele faz referência a período, você pega da letra maiúscula até o seu ponto. Então, ali nós temos o nosso período. Como esse período é formado por apenas uma oração, esse seu período vai ser chamado de período simples. Então, uma oração, necessariamente você tem esse período simples. Agora, essa oração do período simples, ela sempre vai estar sozinha. E ela vai ser chamada de oração o quê? Absoluta, porque ela está lá isolada, ela está sozinha, ela está absoluta. Então, se aqui você tem esse período simples, significa que é a sua oração encontrada, ela é uma oração o quê? Absoluta. Agora, gente, no nosso próximo exemplo, ele revelou que ela o roubou. Essa estrutura tem sentido completo, logo ela vai ser considerada uma frase. Agora, nós temos verbos ali. Os nossos verbos são revelou e roubou. Então, se nós temos aqui dois verbos, significa que nós temos duas orações. Agora, se você pega da letra maiúscula até o seu ponto, significa que você tem ali o seu período. Como esse período é formado por duas orações, ele vai ser chamado de período composto. Agora, existem algumas pegadinhas que as bancas podem tentar criar. Primeira, quando eu faço ela é que mente, você percebe que isso tem sentido. Ela é que mente. Se isso tem sentido, isso aqui é uma frase. Agora, se ele pede para você contar o número de orações, cuidado, porque no primeiro momento você pode pensar, quando você diz o fato é que ele roubou, você encontra o é que, mas tenta retirar esse aqui da estrutura. O fato ele roubou,
Observe que não dá para retirar. Se eu não consigo retirar esse aqui, ele não vai ser considerado elemento de realce. E você vai analisá-lo normalmente. O fato é que ele roubou, isso tem sentido completo, você tem aí frase. Nessa estrutura, você tem e roubou. Existem dois verbos. Como existem dois verbos, você vai me dizer que existem aí duas orações. Tudo bem? Então, o é que só é desconsiderado quando você consegue eliminá-lo. Se não der para eliminar, você conta normalmente. Dois verbos, duas orações. Agora, outro cuidado que nós precisamos apresentar. Existem algumas estruturas que apresentam verbos implícitos. Agora, eu não posso pensar em qualquer estrutura. Uma estrutura que com frequência apresenta esse verbo implícito é a estrutura que apresenta um valor comparativo, as orações que trazem uma ideia de comparação. É muito frequente você trabalhar com esse verbo implícito. Então, quando alguém diz, ela fala como você, observe que aí existe uma ideia de comparação. Encontrando essa ideia de comparação, você pode encontrar verbo implícito. Ela fala como você fala. Então, observe que você consegue colocar esse segundo verbo aqui. Então, eu tenho o verbo falar explícito e eu tenho o verbo falar implícito. E esse verbo implícito tem que ser contado. Então, aqui nós temos dois verbos, por isso nós temos duas orações. Do mesmo modo, ações. Então, quando alguém diz, ele viajará amanhã, isso tem sentido completo. Se tem sentido completo, isso é considerado uma frase. Agora, essa estrutura, ela apresenta aqui o viajará, que é um verbo. Se eu tenho um verbo, significa que eu tenho ali uma oração. Necessariamente o número de verbos é igual ao número de orações. Se você encontrar 10 verbos, você vai encontrar 10 orações. Agora, no nosso próximo exemplo, ele disse que viajará. Então, os nossos verbos disse e viajará. Se nós temos dois verbos nessa estrutura, significa que nós temos o quê? Duas orações. Agora, toda vez que a questão fizer referência a período, para achar o período, você vai pegar a sua estrutura sempre da letra maiúscula. Período precisa começar com letra maiúscula. Então, vai da sua letra maiúscula até o seu ponto. Seja um ponto final, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, reticências. Sempre um sinal de pontuação que exige que depois você utilize a letra maiúscula. Então, peguei da letra maiúscula até o meu ponto, eu tenho o meu período. Agora, só cuidado, vírgula não marca fim de período, ponto e vírgula também não marca fim de período. Depois desses sinais, você trabalha com a letra minúscula. Então, eles não marcam final de período. Bem, e esse período, ele pode ser classificado como um período simples ou como um período composto. O período simples vai ser aquele formado por apenas uma oração. E o período composto vai ser aquele formado por duas ou mais orações. Então, quando você diz, ele vendeu o carro, isso tem sentido completo. Se isso tem sentido completo, você vai me dizer que tem aí frase. Essa